Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Francine Schermer, eu tô aqui para trazer para você o assunto Chama Gêmeas. Sou terapeuta oraculista, Theta Healer, sou consteladora familiar e tô trazendo aqui para vocês esse tema, uma série sobre isso, que eu estudei muito nos últimos anos e trabalhei muito na minha dinâmica. Para quem assistiu os vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha aqui no canal, eu trouxe já algum conteúdo sobre Chama Gêmeas. E a primeira vez que eu falo sobre isso, que eu abro a minha história, que eu abro a minha dinâmica, para as pessoas entenderem como é que funciona. A minha dinâmica eu vivi quase a maior parte sem saber que eu estava vivendo uma dinâmica, porque eu realmente estava num lugar de rejeição, né, dessa dinâmica. Eu estava num lugar de rejeitar essa história, de rejeitar tudo que esse relacionamento tinha me proporcionado, desde coisas boas até as coisas não tão boas assim, que no fim a gente vai entender aqui nesse canal e nos vídeos que todas as coisas elas estão a serviço do amor de fato e principalmente do amor próprio, né? Então, hoje, no vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês que ficam na dúvida: será que eu estou numa dinâmica? Será que eu não estou numa dinâmica? Será que realmente isso é uma chama gêmea? Será que não é? Será que, né, eu estou viajando? Hoje mesmo eu vi um vídeo, antes de gravar esse vídeo, eu estava vendo um vídeo na internet de uma mulher falando das pessoas que ficam viajando, e ela citou alguns temas das pessoas, e um deles foi chama gêmeas. O que eu quero trazer para você é que você vai ouvir muitas coisas de algumas pessoas dizendo que chama gêmeas foram feitas para ficar juntas e outros vídeos de outras pessoas falando que chama gêmeas elas não existem. Eu quero trazer para você que o equilíbrio dessas duas informações, de você entender que a chama gêmea ela existe, as pessoas só conseguem entender que realmente quem passa na dinâmica, quem sente o que essa questão de chama gêmea desperta em nós. Então, isso é um assunto bastante delicado, porque quem não vive a dinâmica, quem não passa pela dinâmica, não consegue ter a dimensão de como é esse despertar, não consegue ter a dimensão do tamanho do sentimento e de tudo que isso atravessa e rasga dentro de nós. É, então, se pessoas falarem, esse negócio de chama gêmea é coisa de gente esquizofrênica, eu garanto para você que você já pensou isso de você. Meu Deus, eu tô ficando esquizofrênica, isso aqui não existe, isso é coisa da minha cabeça, é dependência emocional. E muitas vezes a dependência emocional está ali junto camuflada, mas existem sentimentos que são diferentes de todos. Se você realmente é uma pessoa dependente emocional, você precisa entender que essa dependência, ela vai se manifestar com todas as pessoas. Mas quando a gente fala de chama gêmea, é sempre uma pessoa específica, porque é a sua contraparte. Os relacionamentos de chama gêmeas não são um conto de fadas e muito menos estão aqui a serviço do romantismo ou para continuar é, o sistema o sistema social de relacionamentos, né? Chama gêmea vem para quebrar exatamente esse ponto social que é imposta pela sociedade de relacionamentos, principalmente relacionamentos monogâmicos. E não, eu não estou dizendo que um relacionamento de chama gêmea é um relacionamento não monogâmico. Só que por sempre ter a etapa da separação, né? Você tem que aceitar que a pessoa que você ama está ficando com outra pessoa, que está namorando outra pessoa, que está casada com outra pessoa, que teve filhos com outra pessoa. Então, esse é um ponto que a gente vai trazer e bater muito aqui, que é o entendimento para que você possa se libertar de algumas imposições sociais sobre o amor possessivo, o amor de posse. E a chama gêmea, a dinâmica de chama gêmea vem para destruir esse ego que quer possuir. O amor é livre. Deixo para vocês aqui já uma indicação de um livro do Prem Baba. O nome desse livro é Amar e Ser Livre. E esse livro ele traz para gente um entendimento de como é um amor, né, da quinta dimensão, como que é o amor de uma consciência expandida no amor de fato, porque muita gente acha que ama e na verdade ela está no ego. Então, esse amor de posse, esse amor de necessidade, ele está muito ligado ao ego. E a chama vem para te mostrar isso. A chama vem para você limpar muitas coisas, trabalhar muitos traumas e muitas dores relacionadas a relacionamentos físicos, mas também relacionado à sua profissão, ao dinheiro, relacionado a tudo. É um combo completo, né? Então, muitas vezes você pode sentir a dúvida de, meu Deus, né? Será que eu não estou sendo esquizofrênica aqui? Será que eu não estou
viajando? Será que não é dependência emocional? E eu tô aqui para desmistificar algumas coisas e para trazer consciência para você se autoavaliar e entender, né? Porque pode ser que você esteja assim se passando, mas muito dificilmente uma pessoa se passa quando a questão é chama gêmea. E se você tá duvidando, eu vou dizer que esse é um dos primeiros indícios de você ser a pessoa que não está convicta. E quando a gente não está convicta disso, o nosso eu acho que é o nosso termômetro maior de que sim, a gente está vivendo uma dinâmica, porque é algo tão surreal que você fala, não pode ser, isso aqui não pode ser. Eu estou vivendo algo que não, isso aqui não é coisa da minha cabeça, estou inventando isso com certeza. E aí, isso não passa, passa anos e isso não passa, e você tá ali é, sem conseguir realmente realizar o que precisa realizar nessa dinâmica por estar basicamente no escuro. Bom, o primeiro ponto é como é que você vai identificar, né, se você está vivendo um relacionamento de chama gêmeas ou não. Primeiro passo para identificar um relacionamento de chama gêmeas é um relacionamento extremamente difícil, é um relacionamento que te vira do avesso, um relacionamento que viveu, né, que você viveu e te transformou, que tirou da sua zona de conforto, que te machucou muito e que foi um espelho exato daquilo que você precisava curar, como, por exemplo, ciúmes, ferida da traição, ferida da rejeição, ferida do abandono. Essa pessoa, ela vem com todos os combos, porque ela, a contraparte, né, ela é o espelho exato de quem você é, tanto no bom quanto no ruim. E ela traz para você essa sensação de lar. Eu vou colocar outra coisa aqui, de céu e de inferno ao mesmo tempo. Então, você vive o maravilhoso que é estar do lado dessa pessoa, mas ao mesmo tempo te machuca muito, te coloca em situações dentro da relação, cobranças, enfim, em muitas dinâmicas dentro desse relacionamento que são extremamente difíceis, né? Que te torcem, que te machucam emocionalmente, principalmente. Uma relação de chama gêmeas, ela está muito conectada ao espiritual, então é algo que você sente, você nem sabe como, mas a informação ela chega para você. Que informação? Seja uma informação de que essa pessoa está com alguém, seja uma informação se a pessoa te traiu, seja uma informação de que essa pessoa ela vai terminar com você, ou que, enfim, aconteceu alguma coisa. Você simplesmente sente a energia dessa pessoa muito antes, né, de dessa pessoa se apresentar na sua vida, você pode começar a sentir que você vai conhecer alguém, né? E quando essa pessoa chegar, você ter o reconhecimento instantâneo. Às vezes demora um pouquinho, tá? Principalmente para quem tá no divino masculino, na polaridade do masculino, vai demorar um pouco mais para entender esse sentimento, mas quem tá no divino feminino costuma despertar para o vínculo antes, né? Por ter bastante coisa para olhar, principalmente no feminino, né? Porque o feminino é o lado mais sentimental, o lado mais empata também. Então você acaba absorvendo e tendo consciência maior dos seus sentimentos e das sensações que aquela dinâmica ela te promove. Então, dentro, né, desse encontro ou reencontro, você vai sentir claramente. Eu lembro a primeira vez que eu vi a minha chama, foi muito engraçado, porque eu nunca tinha visto essa pessoa, por mais que a gente já convivesse no mesmo ambiente há alguns meses, talvez, eu nunca tinha visto ela, né? Mas a hora que eu vi, eu, não, obviamente, não vou dizer que foi amor à primeira vista. Hoje, entendendo, foi amor à primeira vista. Naquela época, eu não entendi como amor à primeira vista, mas foi interesse instantâneo. Eu olhei para essa pessoa, ela me desmontou por completo, ela desmontou todas as minhas armaduras. Eu era uma pessoa que tinha acabado de sair de um casamento, eu estava muito fechada, eu estava num momento de curtição da minha vida, eu não queria um relacionamento, não queria vínculo com ninguém. Eu saí desse relacionamento anterior extremamente ferida e machucada, então eu não queria vínculo. Mas essa pessoa, quando eu olhei para ela, eu me desmontei. E, tipo, todas as minhas armaduras, a minha postura de mulher que, né, tá ali só para curtir, ela foi desmontada.
E eu tentei levar essa relação dessa forma por bastante tempo, mas eu não consegui. E no momento que eu conheci a minha contraparte, ele estava num relacionamento. Ele vivia um relacionamento, um namoro. Minha contraparte é 4 anos mais nova do que eu, ou 5, não me recordo agora. É, e ele estava num relacionamento, ele ainda estava na faculdade, eu já era formada, a gente tinha uma distância, né? E, tipo, de vida bem significativa. Na minha cabeça ia dar certo, né? Na minha cabeça, de apaixonada e de uma pessoa romântica que se criou ali, eu comecei a enxergar futuro para aquilo. E eu lembro que eu olhava para ele e dizia assim: Você é incrível. E ele dizia: Por que que você quer estar comigo? O que que eu tenho para te oferecer? Eu não tenho nada para te oferecer. E eu falava assim: Eu não sei te explicar, mas eu acho você uma das melhores pessoas que eu já conheci nessa vida. E eu vejo em você algo que acho que nem você enxerga em você. Tipo, eu vejo algo muito lindo dentro de você. Lembro que isso também foi algo muito marcante, que foi algo que eu falei para ele no momento que eu estava decidindo ir embora, porque ele não queria assumir um relacionamento, ele não queria ter um relacionamento, e quando ele fugia muito, né, desse sentimento, e quando eu falei que eu ia embora, e por que que eu ia embora, né, porque eu tinha medo que aquilo me machucasse, ele me disse assim, mas tá, beleza, mas o que que você quer comigo, entendeu? Que eu não tenho nada para te oferecer. E aí a gente entrou nesse ponto, e eu nem sei como eu falei aquilo, mas eu sei que só veio da minha alma essa resposta. Foi a verdade mais verdadeira que eu acho que eu já disse para alguém sobre por que que eu gosto dessa pessoa. De eu falar, não sei, mas você tem algo muito incrível que eu enxergo em você que talvez nem você enxergue. E muito romântico, sim, mas também não se sustenta na 3D, porque quem é muito empata, né, como eu, a gente tem a mania de enxergar só os pontos positivos das pessoas, só a luz da pessoa. Mas a gente é feito de luz e sombra, e com aquele combo de muita luz, tinha muita sombra, que também ativou as minhas sombras. É, e não jogando a responsabilidade para ele, né, para minha contraparte, mas era realmente a minha maturidade ali falando mais alto de eu quero esse relacionamento, mesmo você fazendo muitas coisas para me machucar, eu quero continuar, porque eu consigo enxergar o que é bom em você. Só que ele não dava conta de ser aquilo que eu enxergava, porque ele também tinha as feridas dele, né? Ele também tinha as dores, os medos, ele corria muito, ele era completamente o runner, né? Ele corria absurdamente desse sentimento. No entanto, que quando a gente assumiu o relacionamento, na mesma semana ele me traiu. E por quê? Porque ele queria se sabotar, ele não queria viver isso. Eu não sei o que que acontecia, se ele não sentia que merecia, aparentemente, olhando para trás hoje, eu vejo que ele sentia que não merecia. E isso é muito profundo, né? Extremamente profundo. Então, esse clique instantâneo com a sua chama, ela vai te trazer a sensação de lar, de casa, você vai conseguir enxergar algo que a pessoa nem enxerga sobre ela. Então, você vai ver algo nela que nem ela mesma vê, que ninguém mais vê, porque as pessoas me olhavam e me julgavam muito, me diziam assim: sério que tu tá com essa pessoa? Olha pra ti, guria. E eu falava assim, cara, ele é o amor da minha vida, a coisa mais neném dessa vida. E sim, eu tinha essa sensação de fato, eu não estava mentindo sobre isso, era o que eu sentia, né? Era o que eu dava conta de enxergar ali. Eu não sabia que estava numa dinâmica, nem sabia o que que era chama gêmea naquela época. Mas foi um relacionamento que me despertou para o meu dom espiritual. Eu estou escrevendo um livro, já falei em outro vídeo, e esse livro, ele traz muito sobre essa jornada que eu conto em detalhes, bem ricos mesmo, de o como eu me despertei para minha jornada. Eu era engenheira, né? E hoje eu sou terapeuta, é, e vim muito para esse lado da espiritualidade e entendi minha missão. Isso só foi possível pelo despertar, o reencontro da minha chama, né? Esse despertar que ocorreu ali, que foi um choque e muito forte, né, que ocorreu ali entre eu e minha contraparte. Hoje eu consigo falar com muito carinho dessa história que eu vivi. Já falei com muito peso, já falei com muita mágoa, com muito ressentimento, com muito rancor, porque eu não compreendia,
né? Por que que eu entreguei tanta coisa e eu só recebia coisas ruins da minha contraparte? E hoje eu vejo que não era sobre ele, era sobre mim, era sobre o que eu achava que merecia. Ele nem às vezes nem sabia, eu acho, do porquê que ele estava fazendo certas coisas. E ele só fazia, só me entregava aquilo. O amor é tão grande que a gente entrega para o outro aquilo que ele quer receber, mesmo inconscientemente. Então, eu vi, né, na minha vida inteira, meu pai traindo minha mãe. Eu entendia que amor do masculino era traição. Então, eu fui recebendo tudo aquilo que estava e eu precisava olhar, né? No primeiro momento eu não entendia que eu tinha que olhar, então eu só me colocava na posição de vítima e punia muito ele, né? Por não me entregar aquilo que conscientemente eu queria receber. Eu acreditava que o que ele me entregava era injusto. E depois eu fui perceber que o que ele me entregava era espelho exato daquilo que eu vibrava e implorava, minha alma implorava para eu receber, para que eu pudesse olhar e trabalhar e curar feridas que eu nem tinha ideia que existia, até porque se não existe um despertar tão profundo assim, a gente nunca vai fazer uma terapia, né? A gente precisa estar na dor mesmo, no fundo do poço, para que a gente busque ajuda. E aí foi nesse momento que começou, né, a minha busca do meu despertar, da minha espiritualidade e de todas as coisas. Na verdade, anos antes, sei lá, uns 5 anos antes de conhecer minha contraparte, eu já dava uma pincelada no autoconhecimento, já estudava muito sobre, lia muito livro de autoajuda, já estudava muito sobre algumas questões, mas o despertar mesmo foi quando a gente se conheceu e foi extremamente importante na minha jornada. A chama gêmea, então, é essa explosão, né, que acontece na sua vida, é uma virada de chave. Não, se você encontrou acha que encontrou a sua chama gêmea e você ficou igual, né, não mudou nada na sua vida, não te virou do avesso, pode ter certeza que não foi a tua chama gêmea. Tua chama gêmea, ela te vira do avesso, ela te faz sentir uma dor nunca sentida antes, mas também te faz assim, sentir um amor nunca sentido antes e que provavelmente você nunca mais vai sentir, porque é a sua parte, é a sua alma, é uma parte da sua alma. Então, é, que bom que você não vai mais sentir isso, porque o amor próprio, né? Porque a sua contraparte, a sua chama é você. O amor próprio ele tem que ser maior mesmo. Então, você amar a sua chama como você não ama ninguém, isso é positivo, tá? Porque ela é uma parte da sua alma, ela é a contraparte da sua alma, e é isso mesmo. A gente tem que amar a ponto de deixar livre essa pessoa para ela escolher o que que ela decide viver no caminho dela. Então, este é Relacionamentos de Chama Gêmeas, esse é um encontro. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, já deixa seu joinha se você está gostando desse vídeo, e se inscreve se você ainda não é inscrito, tá? O próximo tópico que eu vou falar aqui é alma gêmea. Alma gêmea, é importante a gente dizer que almas gêmeas são relacionamentos mais leves, mais fluidos. Sabe quando tu conhece uma pessoa e tu encaixa e tu vai que vai e as coisas acontecem e elas fazem isso aqui, ó. Se encaixaram perfeitamente. Uma alma gêmea, né? É uma alma que tem um propósito muito grande de crescimento e quase como um guia e um mestre que vai vir para te ajudar em algumas coisas. Então, geralmente a gente encontra uma alma gêmea logo depois que a gente sai de uma dinâmica que a gente nunca vai sair, né? Mas de um relacionamento com a tua chama, se tu teve esse relacionamento, na sequência tu vai encontrar uma alma gêmea que ela vai te ajudar a achar um caminho, né? Ela é quase que um mestre. A alma da alma gêmea, né, dessa pessoa, ela vai ser um mestre na tua vida. Então, ela vai te despertar ainda mais, só que com menos intensidade. Ela vai te guiar no caminho, ela vai te mostrar o que você merece de fato receber. Ela vai te mostrar que você não precisa aceitar coisas tóxicas por amor. Então, ela vai te ensinar como ser amada pelo outro, ou pelo menos abrir essa porta e essa visão, que foi o que aconteceu comigo também. Mais detalhes vocês vão ter no decorrer dos vídeos sobre a minha história, né? E também no meu livro, quando ele estiver pronto, sobre como é que foram esses relacionamentos que eu tive pós o meu reencontro com a minha chama,
esse choque, né, que a gente tem. A gente teve um relacionamento de anos, tá? Eu com a minha contraparte, o que não é muito comum. Geralmente é um encontro, fica um tempo e cada um vai pro seu lado. A gente era bastante teimoso, a gente foi e voltou muitas vezes, tinha um relacionamento bem ioiô. E na última vez quem terminou fui eu. E foi realmente porque eu cheguei no ápice da minha dor. E aí veio a minha alma gêmea na sequência, alguns meses depois, e me mostrou muitas coisas, principalmente sobre como é ter um relacionamento saudável, como é ter um relacionamento sendo amadas, né, sem ativar tantas dores. Ativava, óbvio, né? Todo mundo vai ativar, a sua amizade vai ativar dores em você. Então, é, é quase que viver aqui na 3D e não enxergar o mundo como espelho, tá vivendo errado, porque tudo é sobre você, né? Sobre suas dores. Então, a alma gêmea vem mais como algo que encaixa, algo que te, né, te traz um despertar mais brando, mas também traz uma guiança para uma nova vida. Então, é um relacionamento, na maioria das vezes, muito saudável e muito gostoso de viver, mas ele tem, geralmente, não é para todos os casos, geralmente ele tem um início, meio e fim. Cumpriu esse propósito, ele segue o caminho dele, porque ele provavelmente também tem uma chama, e ele também tem que viver as questões dele ali, tá? Relacionamentos de almas afins. Esses são, se eu for falar para vocês assim, ai, Fran, hoje em dia qual você gostaria de ter um relacionamento, se você fosse ter um relacionamento, qual que você gostaria de ter? Eu gostaria de ter de almas afins. Relacionamentos de almas afins são os relacionamentos mais leves. São pessoas que são famílias de alma, de fato, e carregam consigo códigos impressos que vão te ativar mais positivamente. Óbvio que tudo tem os dois lados, mas a alma afim, ela vai ser uma alma amiga. Então, ela vai ser um relacionamento de muita parceria, de muita cumplicidade, de muita diversão, de coisas que realmente enchem e transbordam o seu coração sem tanto peso. E nós temos os relacionamentos kármicos. Muita gente confunde chama gêmea com relacionamento kármico. Isso aqui é bastante complexo. Só que o relacionamento kármico, a diferença do relacionamento kármico é que ele chegou ao fim. Você vai viver o período de luto, né? Porque não tem como esquecer uma pessoa que tu viveu um relacionamento do dia para noite. Vai doer pra caramba também, vai te virar dos avessos muito também, mas dependendo da quantidade de tempo que tu viveu, de 2 a 3 anos, essa pessoa, ela é liberada, você consegue superar isso, porque você fez sua terapia, fez seu autoconhecimento, trabalhou as suas dores, né, de 1 a 3 anos ali, eu vou colocar, né, algo de, de, de bastante tempo, né, porque, por exemplo, se você viver um relacionamento de 15 anos, você vai precisar de no mínimo uns 2 a 3 anos para superar as coisas que aconteceram ali. Então, relacionamentos kármicos também te viram do avesso, mas você consegue soltar, você consegue se liberar, você consegue realmente é, olhar para aquilo sem sentir o outro. Então, você se desvincula do outro, você consegue fazer um divórcio energético e funcionar. Funciona divórcio energético com relacionamentos kármicos, com alma gêmea e com almas afins. Chama gêmea o divórcio energético. Eu sou uma criadora do divórcio energético. Vocês sabem por que eu sou uma criadora do divórcio energético? Eu criei um curso, o nome é Divórcio Energético. Ele foi uma criação incrível que eu fiz por conta da minha chama. Eu achava que ia resolver, porque eu ainda não sabia que era uma chama gêmea. Mas ele teve, tá vendo, todo o seu propósito na minha vida, né? Porque não funciona para chama, divórcio energético, então nem adianta fazer nenhum tipo de amarração, nenhum tipo de magia, nenhum tipo de nada. Nada que tu fizer vai dar certo. Pelo contrário, quanto mais tu mexe, mais tu se embola. Então, fica aqui nesse canal que a gente vai trazer o que vocês precisam fazer, como é que faz para lidar com isso, né? E como é que você faz para neutralizar o seu campo em relação a essa pessoa, a sua contraparte. Mas todos esses outros relacionamentos, eles funcionam quando você tá fazendo um divórcio energético ou algo do tipo. Quando que não funciona? Quando é chama gêmea. Quando é chama gêmea, simplesmente não funciona fazer nenhum tipo de divórcio energético.
Então, o kármico você consegue deixar para trás, você consegue deixar essa pessoa embora de você, você não fica com ela sentindo no seu campo. Agora, chama gêmea não, chama gêmea você sente a pessoa no seu campo, sonha recorrentemente. Quando a pessoa tá triste, você pode sentir isso. Tem como trabalhar isso também, eu vou ensinar vocês a trabalhar isso também. É, quando a pessoa tá bem, você sente isso também. Quando a pessoa tá mal, você sente. Quando a pessoa tá irritada, você sente. Então, é um puxando o outro ali o tempo todo. Quando essa pessoa tá fazendo algum processo espiritual, principalmente, você sente. Minha contraparte uma vez fez uma magia, que eu acho, eu nem lembro para que que era. Foi uma magia para Exu e não era nada de ruim, tá? Era alguma coisa muito boa. Eu não sei real o que que era, mas eu lembro que ela teve um resultado na minha vida muito péssimo. Eu não sei por quê, mas ela teve um resultado muito péssimo. E na época a gente ainda tinha minimamente um contato de às vezes se conversar por WhatsApp. E eu mandei uma mensagem e perguntei assim: Tu fez algo por aí? E aí ele me disse: Ah, fiz uma magia pra Exu. E eu disse: Porra, eu tô de cama sei lá quanto tempo. Aí me veio que tu tinha mexido energeticamente no teu campo. E isso me afetou. E eu fiquei de cama, eu tive que fazer uma outra magia para liberar essa magia do meu campo. Então, assim, tudo que tu faz no teu campo vai ressoar na outra pessoa. Todas as curas que tu faz, tu puxa o outro para curar também. O que que ele tinha feito me puxou para curar alguma coisa, que na época eu não lembro mais, já faz alguns anos isso. Então, o que você cura em você, o outro vai ser convidado a curar também. Eu tenho um pouco de dó da minha contraparte, porque eu sou a doida da cura. Mesmo quando eu não sabia que estava em dinâmica, eu já fazia meu processo de autocura, porque eu tenho essa vontade de expandir, sou sagitariana, né? Então, para mim, a expansão ela é muito importante. Eu não consigo ficar estagnada ou achar que, tipo assim, a vida é só isso aqui. Para mim, a gente sempre pode mais, sempre. Eu tô sempre querendo mais. Então, eu sou a doida da cura. Tô sempre fazendo alguma coisa para trabalhar as minhas dores, trabalhar os meus desconfortos, né? Eu não fico buscando, mas deu um desconforto, minha filha. Eu vou sentar minha bundinha na cadeira e vou olhar para isso, vou constelar, vou fazer digging, enfim, vou olhar para essa dor e vou dar um nome para ela, vou dar um endereço também, né? Vou endereçar ela. Às vezes, puta que pariu, mas eu, porque às vezes a gente tá cansado, né, de sentir algumas dores que são recorrentes, que acontecem em camadas, mas eu tô sempre limpando o meu campo e trabalhando o que a vida apresenta para mim. Eu sou muito junguiana, então eu trabalho muito através de simbologia das coisas. Tudo para mim tem um significado. Então, se meu carro quebra, eu não levo só o meu carro quebrou porque ele quebrou. Para mim, ele tem uma simbologia. Pode ser uma simbologia pequena, que eu não preciso mexer em nada. Pode ser uma simbologia maior e emocional, que está mexendo com alguma coisa, com alguma estrutura, e aí eu vou olhar isso mais profundo. Então, eu sempre, nunca deixei de fazer as minhas liberações, as minhas curas, mas demorei para aceitar a dinâmica. E eu acho que isso é importante a gente entender. Quanto mais a gente demora para aceitar a dinâmica, né? Menos a gente olha para as coisas que tem que olhar. Não foi meu caso, porque eu sou terapeuta, então eu estou sempre em contato com isso. Faço terapia também, né? Mas se você não é, aceitar a dinâmica o quanto antes vai te fazer se curar o quanto antes. E se houver algum contrato ou alguma possibilidade de reunião nessa vida, você consegue acelerar o seu processo. Eu não gosto de iludir ninguém falando que vai ter uma reunião, porque eu acredito que nem todas as almas, nem todas as chamas estão aqui para se reunir nessa vida. Tem algumas que escolheram cumprir alguns karmas, viver alguns outros relacionamentos e tá tudo certo. A gente só precisa aprender a respeitar. Não é fácil, né? Mas a gente precisa fazer esse trabalho de soltar e liberar. Então, eu tô na minha dinâmica, se eu for contar de quando eu descobri, só há 2 anos e meio, por aí. Se for desde que eu encontrei a minha chama, né? 11 anos. Então, a gente tem 11 anos de dinâmica, 11 anos que eu fui arrastada para olhar para as minhas dores, as minhas sombras e ajudar as pessoas a fazerem o mesmo e ajudá-las a se libertarem de coisas profundas, kármicas dessa, de outras vidas. E
olhar para o amor de uma outra forma. Não vim sagitariana à toa, tenho certeza que eu vim muito para aprender esse amor livre, esse amor que ele é leve, né? Que ele é sem posse, sem, enfim, coisas pesadas. Não sei onde é que eu estou nessa jornada, né, de amor, até porque não estou num relacionamento, quando a gente não está dentro de um relacionamento, fica um pouco mais complicado a gente entender. Então, para a gente entender, a gente precisa estar no relacionamento, convivendo com outra pessoa, se relacionando com outro, para entender o quanto eu estou no amor livre, né? Mas eu venho fazendo meus trabalhos sempre que possível. Eu vou ensinar vocês aqui a soltar, né, o outro, a soltar a sua chama, a soltar a sua contraparte, para que você possa viver a vida que você deseja, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram fazer algum tipo de consulta, seja de oráculos, seja uma consulta para leitura do seu campo, da sua chama gêmea, me chama aqui na descrição, tem o meu contato. Se você quer entrar para a Universidade das Deusas, é um lugar onde a gente tem encontro todas as terças-feiras, às 19h30, e a gente vai olhar para as suas dores, a gente vai trabalhar as feridas emocionais, as 5 feridas, trabalhar criança interior, vidas passadas, constelação, a gente vai trabalhar tudo aquilo que você precisa para se tornar inteira, sem depender da sua outra parte para se sentir assim, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.